A Abrata, o CVV e a Alesp, por meio do Núcleo de Avaliação Estratégica, agradece a presença de todos vocês neste evento, que vamos tratar de uma temática muito importante, que é a prevenção do suicídio. Para a realização desse evento, contamos com o apoio do Laboratório Janssen. O suicídio é um problema que afeta toda a sociedade. Para cada vítima, há em média de 5 a 10 pessoas próximas de nós que sofrem as consequências emocionais, sociais e econômicas, atreladas à morte precoce daquele indivíduo. Por isso, a prevenção do suicídio também diz respeito à comunidade inteira. Você pode ser um colega de trabalho, um parente ou um amigo próximo. O aumento de casos de suicídio entre os mais novos e a prevalência do problema no sexo masculino são pontos de atenção. Trata-se hoje da 4ª maior causa de morte em jovens no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Aproveitamos também para avisar que no final das palestras vamos abrir para perguntas escritas. Convidamos para compor a mesa a senhora Marta Axitelme, presidente da Abrata, senhor Jorge Assis, vice-presidente da ABRE, a senhora Elaine Macedo, voluntária do CVV, a palestrante convidada, especialmente convidada para esse evento, a doutora Alexandrina Melheiros, doutora pela USP em Psiquiatria, coordenadora da Comissão de Estudos e Prevenção do Suicídio da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e vice-presidente do Conselho Científico da Abrata. Aos nossos palestrantes que estão aqui hoje, os nossos agradecimentos por terem aceitado o nosso convite. Boa noite. Meu nome é Jorge Assis, eu sou vice-presidente da ABRE, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia. Vocês podem perceber que o nome da associação é muito parecido com o da Abrata. Nós nos inspiramos na Abrata alguns anos depois, começamos em 2002, e somos amigos da Abrata profundos até hoje. Eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes. Primeiro, a esquizofrenia é um assunto muito pouco conhecido, né? Então eu vou explicar um pouco sobre a esquizofrenia, depois falar um pouco sobre a associação, muito brevemente, e a maior parte da minha fala vai ser sobre autocuidado como prevenção do suicídio. Então, falando da esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental conhecido desde o final do século XIX e que se caracteriza principalmente, tem várias dimensões, mas uma dela principal chama-se sintomas positivos. É a pessoa que tem crenças que estão acontecendo coisas que ela acredita e, na verdade, na realidade objetiva compartilhada pelas pessoas, não está acontecendo, né? Então, isso a gente chama de delírio. Delírio é certeza. Se a pessoa tem dúvida, não é um delírio. Os principais delírios são delírio de perseguição, se sentir perseguido, mas em um contexto muito, a gente chama, diferente, muito, por exemplo, ser perseguido pela máfia na Vila Mariana. Só que a máfia é na Itália e nos Estados Unidos, não tem máfia na Vila Mariana, entendem? Isso pode ser muito ampliado. E o outro são percepções dos 5 sentidos sem ter o estímulo externo. O mais comum é ouvir vozes que comentam o seu comportamento
ou te dão ordens, né, sem ter ninguém falando. Né? É um fenômeno já estudado que acontece dentro do cérebro como se houvesse a voz acontecendo, mas não tem um estímulo externo. Pode acontecer com os 5 sentidos. Mais raro é você ver pessoas, você sentir cheiro e gosto na comida diferentes, sendo que para ninguém isso está acontecendo. Né? Isso decorre de uma alteração no funcionamento do cérebro. As causas, todas as causas não são conhecidas, mas se sabe que no cérebro tem uma substância que faz a comunicação entre as células do cérebro, chamadas de neurônios, as células do cérebro. Essa substância chama-se neurotransmissor. Existem mais de 20 neurotransmissores no cérebro, mas na esquizofrenia tem um que está aumentado, que é a dopamina. A dopamina aumenta a relevância que a gente tem para diferenciar as coisas. Por exemplo, a blusa amarela da moça, eu destaco das cadeiras que são verdes e os movimentos, tudo isso tem a dopamina funcionando. Quando ela aumenta de função, coisas corriqueiras passam a ter grande importância. Todos os remédios para a esquizofrenia estão diminuindo a função da dopamina, entre outras coisas. Essa é uma explicação para você saber que essas experiências não são loucura, no sentido que se pensa. Essas experiências são devido a vários fatores. Um deles é como o cérebro amadurece, chama-se neurodesenvolvimento. Bom, essa é a doença. Né? Quando as pessoas veem que a doença existe e não vai desaparecer, em torno de 50% das pessoas com esquizofrenia tentam o suicídio. E 10% tem sucesso nessa tentativa. Então, a questão do suicídio é central para nós na ABRE. Né? A ABRE nasceu de um projeto de combate ao estigma da esquizofrenia no mundo inteiro da Associação Mundial de Psiquiatria. Estigma é discriminar o outro sem conhecer o outro, sem ter nenhum contato. E nós, no Brasil, começamos em 2001 a participar desse programa, que já existia em 20 países. E em 2002, nós entendemos que para um projeto, mesmo sendo a Associação Mundial de Psiquiatria, tem um tempo de vida. E inspirado na Abrata, nós resolvemos montar uma associação sem fins lucrativos. Então, é daí que nasce a ABRE. Só que, a ABRE tem uma forma muito própria, como ela foi construída. Nós sempre partimos do diálogo e de espaços de convivência. Nós entendemos que, para lidar com uma doença tão difícil, é muito importante a pessoa construir relações e na convivência, ir construindo novos sentidos na vida. Isso facilita muito seguir os tratamentos. Um muito importante é o psiquiátrico, com o uso da medicação. Outro é um tratamento psicológico. E tem um outro muito importante, que é a terapia ocupacional, que é focada em como a pessoa organiza o seu cotidiano e as suas atividades. Isso proporciona um restabelecimento das capacidades que a pessoa perdeu com a doença. Nós temos muitos grupos, mais de 10 grupos. Um deles é, desde o começo, antes da ABRE existir, que é um grupo de acolhimento a familiares. Né? A minha família se beneficiou muito com isso. Eu vivo com esquizofrenia há 35 anos. Outro grupo é uma pessoa com esquizofrenia que fazia parte da ABRE, criou em 2005, que é o grupo de acolhimento para pessoas com esquizofrenia, grupo entre pares, que existe até hoje. E a coordenação desse grupo, nós temos lá alguns estagiários profissionais de saúde mental, a maior parte nessa longa história de psicólogos, e até hoje ele é coordenado por uma pessoa com esquizofrenia, que construiu significado na vida dele dentro da associação e divide com as pessoas. Nós temos oficina de música, de teatro, de Tai Chi Chuan, de escrita, um grupo de filosofia, né?
entre esses grupos, um grupo de inglês, né? Curso de inglês, e um projeto muito bacana feito com uma psicóloga, chamado Projeto de Vida, que é uma forma de em grupo, cada um ir construindo o seu próprio projeto de vida. Eu estou falando para vocês por isso que eu escolhi essa temática para minha fala, do autocuidado como prevenção, a esquizofrenia, por uma questão das dificuldades de cuidado na nossa sociedade. E não é só o cuidado com a psiquiatria ou com a saúde mental. Nós vivemos uma situação muito difícil no Brasil, onde faltam médicos, faltam locais de tratamento. E nós olhamos também, como fazemos parte de um projeto, para o que acontece na nossa sociedade. Uma outra coisa muito importante, nós sempre funcionamos em parceria e no espaço físico do Programa de Esquizofrenia da Universidade Federal de São Paulo. Então, como a Abrata tem um conselho científico, nós também temos, não com este nome, mas de fazer muitas atividades juntos, e uma boa parte do que nós aprendemos enquanto associação sobre as características da doença foi junto com esses profissionais e num local, vamos dizer assim, de excelência no tratamento. Mesmo nós estando num local de excelência, nós não perdemos a visão do que acontece na sociedade. Tá? Então, essa questão do autocuidado, ela é muito importante. E agora eu passo a falar do autocuidado. Tá? Vocês podem entender de que lugar eu estou falando. Nós vivemos numa sociedade e a gente tende a olhar o passado com saudosismo. Eu tenho 55 anos. Na minha época era melhor, era tudo mais bonito. Não era. Né? Eu cresci numa época de ditadura militar. Né? Independente da questão política, as relações sociais eram muito difíceis. Né? E hoje a gente fala da internet, do Facebook, do YouTube. Com essa visão saudosista, a gente fala, não, na minha época eu lia livro, eu estudava no papel. Bom, essa é a minha época, hoje é diferente. Mas uma coisa não mudou, né? Nós ainda precisamos do contato humano e da qualidade nessas relações humanas. E existe uma coisa assim hoje, né? Tem toda uma estrutura social que transforma a vida em coisa. Né? O nome técnico disso é reificação, né? O nome lá da sociologia. Quando você transforma a vida em coisa, os seus valores em relação às outras pessoas, você vê as outras pessoas como mercadoria, né? Que você pode comprar, trocar. Né? E a estrutura econômica incentiva isso. Nós acabamos deixando de perceber que o que realmente tem valor é a vida com as pessoas, a vida das pessoas e a nossa vida. Então, se você tem uma questão difícil, né, vamos supor com o trabalho, e você procura um curso, ou você procura um amigo, essa é a maneira de você lidar com essa questão. Né? Se você tem uma questão que está te deprimindo, muito profunda, muito difícil, né? Você pode procurar um psicólogo. O psicólogo é formado e tem um conhecimento para saber os limites da área de atuação dele. Ele pode te falar, olha, você vai precisar procurar um médico, um psiquiatra, que pode te dar um antidepressivo. E o médico psiquiatra, ele é um médico diferente dos outros médicos clínicos. Ele conversa com o paciente, ele entende a questão do paciente. E este remédio está dentro desta relação terapêutica. Não é só, se você tem um problema de uma infecção, o médico identifica, te dá uma receita e você toma um remédio todo dia e mata a infecção. Na psiquiatria é diferente. Assim como a psicologia não é dar conselho, mas acolher a pessoa, na psiquiatria também.
Essas são formas de autocuidado quando as coisas chegam em situações limite. Tá? Você não está conseguindo dar conta. A esquizofrenia é uma situação limite, que você perde a capacidade de se autogerir. Aí fica evidente procurar um psiquiatra, procurar um tratamento. E nós trabalhamos com isso. E daí ressignificar a vida. Mas para as pessoas no mundo, né, nós temos hoje uma taxa muito alta de depressão, uma taxa muito alta de suicídio. E falando com o pessoal da Abrata, com a professora Alexandrina, com os jovens, com os adolescentes. Talvez o nosso desafio hoje, com certeza, é valorizar as relações humanas. Por exemplo, né, quando fazia a minha vida inteira, quando era garoto, tinha a festa de aniversário com um bolo enorme, cheio de crianças e tal. Naquela época. Não precisa repetir isso é daquela época, mas conversar com uma criança, conversar com um adolescente. Né? Eu tenho sobrinhos, um com 30, outro com 25. Mas eu sempre falei com ele, na minha época era assim, mas tem um diálogo. Né? Porque quando você se descola da vida social e não tem referências, uma opção a única opção quando você não tem quem dividir as coisas que você vive é tentar o suicídio. Então, eu penso que a prevenção como autocuidado é você cuidar dos seus horários, do seu sono, das relações embaixo do mesmo teto, a coabitação, e cuidar de ter amigos e ter referências fora do teu mundo, para você ter como pensar fora do que você está vivendo. Parecem coisas muito simples, tá? Os dados que a professora Alexandrina vai apresentar, isso não é tão simples e não é tão fácil, não é? Porque por trás de tudo que nós fazemos existe um certo número de valores que a gente aplica sem ter consciência, né? Que a gente chama de estigma, né? Então, a gente é bombardeado o tempo todo com aquele corpo perfeito, com um cabelo lindo, mas as pessoas que fazem isso são profissionais da mídia, né? Ou ter razão, ou acreditar que a ciência resolve tudo. A ciência resolve tudo dentro do ambiente da ciência. Nós temos que ser especialistas na nossa própria vida. Minha mensagem hoje para vocês é essa. Eu tenho uma experiência de vida com a depressão. Na minha primeira crise com a esquizofrenia, eu tentei o suicídio. Então eu falo a partir de uma experiência pessoal. De 2001 até hoje eu participo da ABRE, sou vice-presidente desde 2009, com uma doença super difícil pela característica da doença. Tenho uma vida com qualidade e com amigos. Então eu falo a partir de uma certa base conceitual. O tema da minha base conceitual é recovery no mundo, um tema muito estudado no mundo. No Brasil a gente chama aqui em São Paulo, de superação. Nossos amigos da Unicamp e da Federal do Rio de Janeiro chamam de restabelecimento. Tem uma base conceitual. Então o que eu estou dizendo para vocês é a melhor prevenção do suicídio na nossa vida e das pessoas que estão no nosso círculo próximo de amizade é um cuidado com a vida concreta, com um copo d'água, com a tristeza ou a alegria do outro, é dividir a vida e o autocuidado com isso. Essa talvez seja uma mensagem que possa contribuir para a prevenção do suicídio. Muito obrigado. Jorge, muito obrigada. Como sempre, suas palavras são muito sábias. Obrigada pela presença aqui.